Então, bom dia de novo. Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito de soluções. É um assunto que vocês vão ver muito no segundo ano, primeiro bimestre. Trabalha bastante soluções, então hoje a gente vai fazer só uma introdução. A parte que eu quero que vocês entendam é mais voltada para soluções que produzem energia ou não, as eletrolíticas ou não. Então, a parte de soluções mesmo vai ser só uma introdução. A parte mais importante para o conteúdo do primeiro ano, a gente vai ver um pouquinho mais na frente aqui, tá bom? Mas já é uma introdução para quando chegar no ano que vem vocês terem uma noção já do que é isso. O que são soluções? Na verdade, a solução é um tipo de mistura. Nós vimos no início do ano as misturas homogêneas, heterogêneas. Alguém sabe me dizer a diferença? Tá no slide ainda, gente. Vamos lá, participa comigo aí. Senão vou ter que começar a escolher por nome aqui. Para quem não tá com a câmera ligada. Vou começar. Ana Clara, pode ler o que tá escrito? Pode. As misturas heterogêneas, elas são totalmente uniformes. Não as misturas são. homogêneas. Elas não são totalmente Não são. uniformes. As misturas homogêneas são totalmente uniformes e as homogêneas não tô enxergando. Elas são chamadas de quê? Chamadas de soluções, de né? soluções, isso aí. Então, basicamente, o que é uma solução? Pelo que ela leu. O que é uma solução? Guilherme, o que é uma solução, Guilherme? Guilherme deixou ligado e foi dormir. E aí, uma solução é uma mistura, o quê? Vamos, gente, participa, fala comigo. Não me deixa falando sozinha. Homogênea. Isso, obrigada, Maria. É de mesmo, Maria. Que falsa! O João também falou. Verdade, obrigada, João Pedro. É isso mesmo. Então, as misturas homogêneas também são chamadas de soluções. Então, basicamente, uma solução é uma mistura homogênea. Uma mistura homogênea é aquela que é totalmente uniforme. Então, se eu pego, por exemplo, uma água com sal, dissolvo ele completamente ali, e não vou enxergar que tem sal naquela água, então eu tenho uma mistura homogênea. Então, consequentemente, eu tenho uma solução. Nas misturas heterogêneas, elas não são totalmente uniformes. Não sei se vocês se lembram que nós falamos lá no início do ano, às vezes a gente até confunde. Por exemplo, o leite, ele parece ser uma mistura homogênea, mas se você observar bem, ele não é totalmente uniforme, então ela é uma mistura heterogênea. O sangue, você olha o sangue, ele parece ser homogêneo, mas se você usar ali um microscópio, você vai ver as células, o plasma, então também não é homogêneo, é heterogêneo. Então, só para a gente revisar, para ficar fresquinho aí na memória de vocês, essa parte a gente já viu, as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas, as heterogêneas não são totalmente uniformes, e as homogêneas, elas são uniformes. As homogêneas têm sempre uma fase, vocês lembram disso? As heterogêneas podem ter duas ou mais fases. Então, água e óleo tem duas fases. Vocês lembram disso, né? Continuando, então, olha só. Toda solução, ela é formada, uma mistura homogênea formada por dois componentes. A gente tem o soluto e tem o solvente. Qual que é a diferença dos dois? O soluto, normalmente, ele está em menor quantidade e ele vai ser dissolvido pelo solvente. E o solvente, então, é aquele que vai dissolver aquele soluto. Então, por exemplo, a gente costuma dizer que a água é um solvente universal. Por que a água é um solvente universal? Eu acho que eu até falei isso na semana passada. Quem sabe me dizer? Por que a água é um solvente universal? Gente, eu falei semana passada isso. Por favor. Eu não lembro, não sei. A água é um solvente universal porque ela consegue dissolver uma grande quantidade de substâncias, a maioria das substâncias. Lembram disso?
Eita, acho que tem que pôr essa aula mais tarde um pouco, vocês estão tudo meio Mas devendo. aí tem algumas exceções, né? Porque, tipo, o óleo não... Isso, muito bem. Tipo óleo, por exemplo, por isso que eu falei quase todas, né? Mas não são todas, tem as exceções sim. Então, o soluto, ele normalmente, como eu falei para vocês, é aquele que está em menor quantidade, e o solvente é o componente que vai acolher esse soluto e vai dissolver esse soluto. O exemplo que eu falei para vocês da água e do óleo, né? Da água e do sal, por exemplo, né? Se eu coloco uma pequena quantidade de sal e misturo, quem é o soluto? Água ou sal? O sal. O sal. E a água, então, vai ser o meu solvente. Importante. Então, olha só. A matéria, ela é toda uniforme? Se ela for toda uniforme, então eu tenho uma mistura homogênea. Se ela não for toda uniforme, a minha mistura vai ser heterogênea. Essa mistura homogênea, ela tem composição variável? Ela muda a composição ali de uma região para outra? Se sim, então ela é uma solução. Se a composição é sempre a mesma, então ela é uma substância pura. Tá? Só para a gente revisar também o conteúdo lá do primeiro bimestre. Então, de novo, se a nossa matéria for toda uniforme, ela é homogênea. Se ela tem composição variável, é uma solução, que é o que a gente está estudando agora. Se a composição dela não mudar, for, por exemplo, só H2O, do começo ao fim, então ela vai ser uma substância pura. Ela pode ser separada em substâncias mais simples? Se não, ela é só um elemento químico. Se sim, ela é uma substância composta, tá? Só para a gente relembrar, lembra de substâncias simples e compostas que a gente viu? Das moléculas? Quando é formada por um único tipo de átomo, ela é simples. Se é formada por 2 ou mais átomos, ela é composta. E assim vai. Então, por que é importante a gente estudar soluções? Para a gente poder saber expressar quantitativamente, por exemplo, as concentrações de uma solução. Isso é extremamente importante. Por exemplo, quando a gente está... a água que a gente bebe vai ser tratada lá, essa é a água antes de chegar nas nossas casas. Essa água é uma substância pura ou composta? Pura ou composta? O que vocês acham? A água que vem... Composta. Composta. Ela é uma mistura ou não? Ela é uma mistura ou não? Homogênea ou heterogênea? Sim. Homogênea ou heterogênea? Heterogêneo. Homogênea. Você olha, você não vê que tem nada misturado. Teoricamente, né? Às vezes ela vem meio branca, mas normalmente você olha, ela vem clarinha, né? Você não consegue ver que tem as coisas misturadas ali. Mas tem. Por exemplo, na água que a gente consome, eles colocam flúor. Para que eles colocam flúor? Para diminuir os casos de cárie, de problema ali nos dentes. Tem flúor na água que a gente bebe. Só que é uma concentração muito, muito pequena. E isso é extremamente sério, porque se for uma quantidade excessiva, isso pode, ao invés de ajudar, pode trazer problema para a nossa saúde. Então, por isso que é tão importante a gente entender a concentração, a quantidade de soluto que a gente coloca no solvente. Vamos dar um exemplo claro aqui, né? Mais do nosso cotidiano. Você está lá fazendo comida, você vai colocar sal no arroz, na água do arroz para misturar. Se você colocar muito, uma concentração maior, ninguém consegue comer depois, fica muito salgado. Então, isso é importante, entender o significado da concentração das soluções. Quando você vai montar uma solução, por exemplo, num laboratório para fazer alguma coisa, algum processo, esses dias a gente estava fazendo, antes da pandemia, né? A gente fez um trabalho de extração do DNA para poder fazer o sequenciamento lá no laboratório. Gente, todos os cálculos que eu trabalhava com os meninos do segundo ano aqui, o ano passado, a gente fazia lá, para entender a concentração de cada componente certinho para poder fazer direito, porque senão no final não dava certo, não conseguia extrair. Então, por isso que é tão importante entender com relação a essas concentrações, tá? O que é a concentração? Então, nossa, não falei. Então, olha só, o que a concentração vai determinar, por exemplo? Você vai fazer um café.
A quantidade de pó que você coloca vai determinar se o seu café vai ser forte ou fraco. A quantidade de açúcar vai determinar se ele vai ser mais ou menos doce. Quanto de chumbo é permitido aparecer na água potável? A gente vê lá, por exemplo, eles fazem testes, né, nas praias para saber se a água da praia ali, se ela pode ser usada ou não, né, para os banhistas. Então, às vezes fala assim, a concentração de coliformes fecais está muito alta, eles interditam a praia. Então, o que é a concentração? É a quantidade que eu tenho dissolvido ali naquela solução. Entenderam a ideia da concentração, a importância de estudar isso? Isso vai determinar, por exemplo, né, como eu falei, se aquela praia pode ser utilizada ou não. Se tiver uma concentração muito alta de coliformes fecais, então não pode ser utilizada. Então a concentração ali, nesse caso, tem que ser menor. Um café, se o café tiver pouco pó, vai ficar muito fraco. Então também determina a concentração. As nossas soluções, então, elas podem ser 3 tipos. Tem as soluções sólidas, líquidas e gasosas. Sólida, por exemplo, o ouro. A gente sempre ouve lá, né? Ouro 18 quilates, 24 quilates. Qual que é a diferença? A diferença é na quantidade de ouro que eu tenho misturado a outros compostos. Então, o anel de ouro, ele não é totalmente feito de ouro. Ele tem outros metais ali misturados. Então, formam a chamada solução sólida. Uma solução líquida, o exemplo que eu citei agora da água do mar, tem muito sal dissolvido ali. Então, ela é uma solução líquida. Uma solução gasosa, o ar que a gente respira. No ar que a gente respira tem o quê? Tem oxigênio, tem gás carbônico, tem vapor de água, tem um monte de coisa dissolvida. A gente olha, a gente não consegue visualizar. Então, só para relembrar, quem entrou aí um pouquinho depois, as soluções se referem às misturas homogêneas. Quando eu falo de uma mistura homogênea, estou falando de uma solução, onde eu não consigo diferenciar as partes que formam ali. Ok? Como é que eu faço, então, para preparar uma solução? Muito difícil, né? Como que eu faço para preparar uma solução? Eu vou dissolver o soluto em uma quantidade de solvente. Então, eu pego aqui o composto, coloco aqui, por exemplo, na água e vou misturar. Pronto, já criei uma solução. Então, as moléculas ou íons de soluto, elas se separam e vão ficar dispersas ali dentro do meu solvente, ok? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma mistura dessa substância na água. Então, muito simples. Só que as soluções, as substâncias diferentes, elas se dissolvem em quantidades diferentes. E quando a gente está ali, por exemplo, numa mesma temperatura. E isso é devido ao chamado coeficiente de solubilidade. O que é isso? Nem toda substância vai dissolver na mesma quantidade. Uma substância, deixa eu transformar isso em números para ficar mais fácil a gente entender. Por exemplo, eu tenho uma substância que em 1 litro de água, o máximo que ela consegue dissolver é 40 gramas, por exemplo. A outra substância, em 1 litro de água, ela vai dissolver 80 gramas, o dobro. Então, isso é chamado de coeficiente de solubilidade. É a quantidade de soluto que eu consigo dissolver naquela mesma quantidade de solvente, numa mesma temperatura, tá? Como eu disse, isso aqui é um conteúdo, vocês vão ver bastante o ano que vem, é só uma introdução, tá? Então, olha só aqui para vocês verem em números, né? Então, coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima dissolvida de uma substância a uma determinada temperatura em uma quantidade padrão de solvente. Então, o sal, por exemplo, a 0 graus, eu consigo dissolver 357 gramas por cada litro de água. Já açúcar, eu consigo dissolver uma quantidade maior, 420 gramas em cada litro de água. Só que, quando eu aumento a temperatura, aumenta a solubilidade. Se você pega ali, por exemplo, né, a 100 graus, o sal, olha só, era 357, não era? Ele passa a dissolver 398. A sacarose era 420, ela passa a dissolver 3.470. Olha a diferença. Eu costumo usar um exemplo, que é do nosso cotidiano também, que é o leite com Toddy.
Se você pegar o leite frio, ele dissolve menos, você vai sentir menos. Presta atenção nisso para vocês verem. Se alguém já fez, já prestou atenção, pode até comentar aqui. Se você pegar o leite com Toddy e açúcar e colocar nele frio, o sabor do Toddy vai ser menor no leite. Você vai ter um monte de Toddy lá no final, né, que não conseguiu dissolver. Se você pega o leite quente e dissolve, a quantidade que vai dissolver é maior, então você vai sentir mais o sabor do Toddy. Alguém já percebeu isso? Ninguém? Eu já percebi, eu Já, já né? percebi isso. Eu ia Então, falar disso. Eu também já percebi. então, gente, quem não percebeu, faz o teste depois e me conta. Quando você pega o leite com Toddy e esquenta o leite quente, aumenta o coeficiente de solubilidade, ele vai conseguir dissolver uma quantidade maior de Toddy, e aí ele vai ficar com mais sabor de Toddy do que o leite sem estar fervido, o leite frio, leite gelado, por exemplo. Tá? É bem interessante, presta atenção. Ah, mas e falando em Toddy, por que quando a gente faz Toddy fica aquelas bolinhas em cima? Porque não dissolve completamente. Tá vendo? É isso que eu vou mostrar agora, acho que até no próximo slide. Esse daqui é a quantidade máxima que ele consegue dissolver. Se eu colocar mais de 420, não vai dissolver e vai descer pro... Aí, ó. Muito bom. E vai descer pro fundo. Então, ou vai ficar em cima, né? Forma aquelas bolhas, ela não consegue dissolver. Se o leite estiver frio, então, é mais provável que isso aconteça, que não dissolva completamente. Aí a gente chama de corpo de fundo, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Se o meu slide passar, foi. Então, olha só. É esse slide mesmo que eu queria mostrar. Se eu coloco pouco, vamos continuar o exemplo do leite com Toddy, então, né? Que é uma coisa que todo mundo bebe, não é possível, a maioria, pelo menos. Se eu coloco um pouquinho Toddy no meu leite, a minha solução ela é chamada de diluída. Por quê? Porque eu tenho pouco soluto em relação ao meu solvente. Então, o meu leite ele está diluído, digamos assim. Se eu coloco muito mais soluto, se eu coloco mais Toddy no meu leite em relação ao solvente, eu digo que a minha solução agora está concentrada. Está concentrado, eu aumentei a quantidade de Toddy. Aumentei mais um pouco, chegou no máximo, ele não consegue dissolver mais. Quando ele chega no limite daquele coeficiente que eu falei para vocês, eu falo que a minha solução está saturada, tá? É o limite, não adianta eu colocar mais Toddy que não vai dissolver. Agora, se eu continuei a insistir, mas eu quero mais Toddy, né? E coloco mais uma colher. O que vai acontecer? A minha solução ela vai ficar super saturada. Só que, quando ela está super saturada, ela não fica estável, é uma mistura instável. Então, por exemplo, se você esquenta, você coloca uma colher a mais de Toddy, ferve o leite e dissolve tudo, vai ficar bem dissolvido. Só que qualquer coisinha que você movimente ali, você perde essa estabilidade e o Toddy que está muito em excesso, ele vai descer para o fundo, tá? E aí não vai adiantar. Você pode colocar mais, você pode misturar. Quando ele vai para o fundo, ele não dissolve mais. É isso que eu quero que vocês entendam. Ele chegou no limite daquele coeficiente de solubilidade. Ele não consegue dissolver mais do que aquela quantidade que vocês colocaram. Entenderam? Não adianta colocar mais. Então, diluída é quando eu tenho pouco soluto em relação ao meu solvente. Concentrada, eu tenho muito soluto em relação ao solvente. Saturada é quando ela chega no limite. Não adianta colocar mais, porque ela não vai dissolver mais do que aquilo. E super saturada é quando eu coloquei mais do que ela consegue dissolver. E aí, normalmente, nesses casos, forma esse corpo de fundo que eu falei para vocês. Então, a saturação de uma solução acontece quando, numa determinada temperatura, sob agitação contínua, chega um determinado momento em que o soluto não dissolve mais. Então, você colocou o Toddy, misturou, 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 parou de misturar, e o Toddy desceu para o fundo. Aquele leite, ele está saturado. Não adianta você colocar mais que não vai dissolver, tá? Isso ocorre, no caso, por exemplo, do sal que eu citei, né? Se você coloca 360 gramas de sal de cozinha na água, em 1 litro de água, você vai criar uma solução saturada. Se
você colocar mais do que isso, não vai adiantar, não vai dissolver, vai descer para o fundo. Esse excesso de soluto, nessa mesma temperatura, que vai depositando no fundo, então, forma uma solução saturada, chamada de solução saturada com corpo de fundo. Entenderam? Todo mundo entendeu isso aqui? Alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Professora, eu tinha visto que, tipo assim, se você esquentasse a água e, tipo assim, aumentava a solubilidade dela, não é? Isso. Certo. Aí a pessoa foi e colocou, eu não lembro se era sal ou açúcar, e, tipo, ela colocou sal, açúcar, misturou, e colocou, tipo, uma linha, um fio no meio da água. Aí, quando esfriou, tipo, o sal ou açúcar cristalizou. E fez, tipo, um cristal, assim, sabe? Tem a ver, não tem? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Certo. Porque à medida que ele esfriou, o que aconteceu? Ele foi diminuindo essa solubilidade, né? Que eu falei para vocês. Então, o sal que estava no estado líquido ali dissolvido, ele deixa de estar dissolvido na água. Então, quando ele encontrou a linha, ele foi se agregando a ela. É isso mesmo. Tá? Continuando aqui, então. Vamos lá. Nossa, gente. De manhãzinha já, mas é porque eu tô com tanto arquivo aberto aqui, eu tô... foi. Então, no momento em que os primeiros fragmentos de soluto eles se depositam no fundo do recipiente, a gente diz que atingiu o ponto de saturação, e aí é impossível a gente conseguir, se a gente manter a temperatura, claro, né, dissolver mais alguma coisa. Se eu aumentar a temperatura, ou se aumentar a quantidade de solvente, eu vou conseguir dissolver mais. Mas se eu mantenho a temperatura, mantenho aquela quantidade de solvente, acabou. Vai ficar só aquele tanto ali dissolvido, tá bom? Então, olha só. O ponto de saturação, ele depende tanto do soluto, quanto do solvente, da temperatura e até da pressão. Quando altera a pressão, também altera a solubilidade. Então, essa última, no caso a pressão, ela é importante quando existem gases dissolvidos ali, envolvidos no processo. A pressão influencia também na solubilidade, principalmente quando estamos falando de gases. Quando aumenta a pressão, aumenta a solubilidade também, assim como acontece com a temperatura. Então, uma solução com quantidade inferior do coeficiente de solubilidade, a gente diz que a nossa solução está insaturada ou não saturada. Então, todos esses tubos de ensaio aqui antes são insaturados ou não saturados. Esse daqui, que atingiu o máximo de solubilidade, a gente diz que ele está o quê? Tá o quê, gente? Saturado? Saturado. Isso aí. Vocês entenderam a diferença de insaturado para saturado? No insaturado, eu tenho uma quantidade menor de soluto do que ele consegue dissolver. Na saturada, eu estou no limite, ele não dissolve mais que aquilo. Então, eu digo que a minha solução está saturada. Então, nesse caso, todas essas aqui são insaturadas, só essa daqui seria saturada. Certo? Eu tenho que clicar 10 vezes para mudar o slide, está me estressando já. Pronto. Então, quando uma solução saturada com o corpo de fundo ela é aquecida, esse soluto que estava ali depositado no fundo, ele começa a dissolver à medida que a temperatura aumenta, e aí isso provoca uma supersaturação, como eu falei para vocês. Eu tenho lá água e sal. O meu sal está em excesso, está lá no fundo. Eu vou aumentando gradativamente a temperatura, lentamente, de modo que aquele sal que estava no fundo começa a dissolver. A quantidade de sal que aquela solução tem agora é maior do que ela comportaria, certo? Então, eu digo que ela está super saturada. É quando uma solução, olha só, deixa o frasco em repouso, provoca um rápido abaixamento da temperatura e ela continua dissolvida. Então, eu digo que ela está super saturada. Ou seja, para eu ter uma solução super saturada, eu tenho que pegar uma solução saturada com corpo de fundo, aumentar a temperatura de modo que ela consiga dissolver aquele excesso, depois eu resfrio, mas eu deixo quietinho, porque como eu falei, isso aqui é muito instável. Se você vai lá nesse experimento seu, encosta nele, o que faz? Essa perturbação faz com que o sal desça para o fundo de novo, tá? Ela só vai ficar super saturada
enquanto ela estiver quietinha. E ela vai ficar super saturada depois que você aqueceu, dissolveu mais do que ela conseguiria, mais do que o coeficiente de solubilidade, deixou resfriar de novo. Entenderam isso, gente? Então tá. Quem cala consente. Vamos lá. Aqui eu tenho uma curva de solubilidade. Essa linha é o limite que ela consegue dissolver em cada uma dessas temperaturas. Então, se eu tenho uma solução que tem 20 gramas, olha só, 20 gramas a 20 graus, ela está insaturada, saturada ou supersaturada? Bem aqui nesse ponto, ela está o quê, gente? Vamos aprender a ler gráfico aqui, que isso é extremamente importante. Eu vou ter que ir. Insaturada. Insaturada, muito bem. Ela vai estar insaturada. Se eu tenho aqui, vamos lá, a 70 graus, 140, bem aqui, vai estar o quê? Ana Clara, fala para mim. Liga o microfone. Professora, eu não estou enxergando. Bem aqui, ó, dá uma olhadinha. Bem na linha vermelha. Ela vai ser... Insaturada? Se ela tá bem na linha vermelha, ela vai ser saturada. A linha é o que determina a saturação, tá? Se ela estiver abaixo, é insaturada. Se ela estiver acima, vai ser super saturada. Isso. Beleza. Entendeu? Cadê a Anabela? Tá aí? Anabela? Oi. Olha só. 80 graus. Se eu tenho 220 gramas, bem no pontinho onde eu estou marcando, ela vai estar o quê? Nem, professora, por que eu? Acabei de falar, porque tá com a câmera desligada. Saturada. Super saturada. Gente, olha só. Se estiver abaixo da linha vermelha, é insaturada. Se estiver na linha vermelha, é saturada. Se estiver acima da linha, é super saturada, tá? Por quê? Porque na linha ela mostra aonde é o limite de saturação, aonde é o limite que ela consegue dissolver, ok? Professora, abaixo da linha vermelha é insaturada? Isso. Abaixo da linha vermelha é insaturada. Tem menos do que ele consegue dissolver, tá? Vamos passar aqui. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Essa parte, que é a parte que eu falei, tudo isso aqui, vocês vão rever de novo lá no segundo ano. Primeiro bimestre, segundo ano, vocês vão ver isso de novo. É uma introdução. O que eu quero que vocês entendam é que tem algumas dessas soluções que podem ou não conduzir corrente elétrica. Se eu tenho uma solução, olha, se a minha solução, quanto à natureza dessas partículas dispersas, for molecular, ela não conduz corrente elétrica. Então, se eu fizer um experimento e colocar uma lâmpadazinha aqui, ligada a um fio aqui com pilhas, a minha lâmpada, se eu tiver água com açúcar, ela não acende. Por quê? Olha só, já desse outro exemplo, se eu tenho uma solução iônica, água com sal, o que vai acontecer com a minha lâmpadazinha? A minha lâmpada vai acender. Então, presta atenção. Quando eu tenho uma solução iônica, por exemplo, o sal de cozinha, ele é formado por uma ligação iônica, Na+, Cl-. Lembra dos íons, cátions e ânions? Quando eu pego o meu sal, NaCl, e coloco na água, isso vai provocar uma dissociação iônica. O que é isso? O Na e o Cl vão se separar. E como o cloro ele é mais eletronegativo, ele vai pegar o elétron para ele e o sódio vai ficar sem esse elétron. Então, vai formar íons. O cloro vai ficar negativo, o sódio vai ficar positivo. Quando isso acontecer, eu vou ter íons dissolvidos aqui na minha água. E isso conduz corrente elétrica. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Eu tenho aqui num experimento, eu tenho aqui um fio de cobre, tá interligado aqui um com o outro. Tenho as pilhas e tenho aqui a minha lâmpada. A corrente elétrica que passa aqui dentro é como se eu tivesse um fio ligado.
tá? É como se a minha pilha, a gente tem, se você tiver lá uma sequência de várias pilhas, igual tá aqui nessa imagem. Se eu tirar uma pilha, a lâmpada vai acender? Não. Por quê? Porque a corrente elétrica ela precisa passar de um polo para outro para fazer a lâmpada acender, certo? Só que aí chegou aqui no meu fiozinho de cobre, o que aconteceu? Eu preciso que a corrente elétrica ela saia desse fio e passe para a corrente continuar circulando aqui. Entenderam a ideia? Se a minha solução for iônica, se eu tiver íons dissolvidos, a corrente elétrica ela vai passar de um fio de cobre para o outro e a minha lâmpada vai acender. No caso da água e sal, Na+, Cl-. Quando eu coloco o sal na água, dissociação iônica, o Na separa do Cl e forma íons misturados aqui na água. Qual a consequência disso? Eu vou fazer com que a corrente elétrica consiga atravessar essa solução e chegar do outro lado para poder acender minha lâmpada. Se eu tenho uma mistura molecular, ligação covalente aqui, não tem formação de íons. Eu coloquei lá açúcar na água, açúcar lá, C6H12O6. Não tem formação de íons. Quando a minha energia da pilha chega aqui embaixo, o que vai acontecer? Ela vai conseguir atravessar aqui para outro fio de cobre para poder acender a lâmpada? Não, porque não tem íons que permite a passagem dessa corrente elétrica. Então, não conduz corrente elétrica. Então, a gente diz que essa solução é uma solução eletrolítica e essa daqui é uma solução não eletrolítica. Então, as soluções moleculares, essas partículas dispersas ali do soluto, são moléculas. Essa molécula é uma solução não eletrolítica e não conduz corrente elétrica. Então, aqui, por exemplo, né, uma foto daquela reação que eu mostrei para vocês. O etanol é uma solução molecular. Não tem íons aqui. Então, a minha lâmpadazinha não consegue acender. Já numa solução iônica, essas partículas, elas produzem íons, olha aqui, cargas elétricas, e essa solução, ela é uma solução eletrolítica e conduz corrente elétrica. Os tons ali são responsáveis pela condução de corrente elétrica numa solução. Então, por exemplo, água e sal, né? Na+, Cl-. Eu tenho elétrons livres se movimentando. Esses elétrons conduzem a corrente elétrica dentro dessa mistura. Então, se eu dissolvo sal de cozinha na água, esse processo de dissolução, ele vai permitir que tenha íons de cloro e sódio ali livres, que vai enfraquecer a atração entre esses íons e vai permitir a passagem dessa corrente elétrica. Ok? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, olha... Professora, salva os Oi. comentários, o bate-papo, Deixa eu ver. que tá quase acabando a aula. Ah, tá. Todo mundo já... Verdade, falta um minuto. Nossa. Todo mundo assinou, gente? Então, deixa eu salvar. Obrigada. Se não falou, eu não ia lembrar mesmo. Então, gente, olha só. Ai, ó, vai acabar. Não vai dar tempo. Então, quando eu tenho... Voltando aqui, que é o mais importante. Fala, Gabriel. Levantou a mão aí. Então, a minha solução, quando eu tenho íons na composição, eu digo que é uma solução iônica e ela conduz corrente elétrica, porque eu tenho íons livres misturados na água. Eu tenho elétrons ali, tá? Eu tenho uma força ali que permite a passagem dessa corrente elétrica. Se eu tenho... Vai desligar na nossa cara, então. Se eu tenho uma mistura molecular, isso não permite a passagem de corrente elétrica e não vai dar para falar mais nada. Vamos interromper aqui. E é isso. Qualquer dúvida, mandem mensagem no grupo, tá bom? Beijos, tchau, tchau. Não adianta querer que agora não vá mais tempo. Mas basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Qualquer dúvida, mandem mensagem no grupo que a gente vai conversando por lá, tá bom? Então, Ótimo dia, professora, para você. tchau, tchau para vocês também, gente. Até mais. Tchau, tchau.